Alunos e professores do curso de Direito da UPF vão oferecer atendimento jurídico agora no sábado na Escola Alberto Pasqualini, em Passo Fundo, que fica na Vila Lucas Araújo. As equipes do Balcão do Consumidor, Juizado de Pequenas Causas, Projur Mulher e também o Serviço de Assistência Jurídica, o SAJUR, vão esclarecer questões como pensão alimentícia, relações familiares, de trabalho, de consumo e tantos outros assuntos. Se você mora próximo à Escola Alberto Pasqualini, o atendimento vai ser das 2 até as 5h30 da tarde. Outras informações no 3316 8538. Bom, agora a gente volta a falar do vestibular de verão. E uma das maiores expectativas, talvez um dos maiores medos dos candidatos é a dita prova de redação. Bom, no exame do Enem, que aconteceu recentemente, foi tratado o tema da publicidade infantil, a legislação aqui no Brasil. E sobre o que será que a redação da UPF costuma cobrar dos alunos? Bom, para conversar um pouquinho com a gente, nós convidamos a professora Catiúcia Carniel Gomes, que é professora do curso de Letras aqui da UPF. Professora, seja bem-vinda ao UPF TV. E a gente já quer saber de cara qual é a principal característica da prova de redação da UPF. Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade. Então, assim, costumeiramente, a redação da UPF tem como característica cobrar um tema polêmico, né? Um tema da atualidade, normalmente um tema que ocorreu nos últimos 6 meses, então no último semestre. Então, que os alunos fiquem atentos realmente a essa questão, a observação das informações que aconteceram no último semestre. É lógico que o candidato tem que levar em conta que o fato polêmico dessa semana é certo que não vai cair na prova, porque ela foi elaborada com um pouquinho mais de antecedência. É preciso fazer essa reflexão também, né? Eu costumo sempre dizer que é importante prestar bastante atenção nos temas que ocorreram entre o mês de setembro e o mês de outubro, que é mais ou menos um prazo interessante aí para a organização dessa prova. Bom, pois não, professor. Não, eu acho que é interessante também prestar atenção que, com relação a essa temática, nós temos 2 perspectivas, porque são 2 temas diferentes, né? Um tema que trabalha mais uma perspectiva subjetiva e um tema que trabalha uma perspectiva objetiva. Então, que o candidato, ao optar pelo tema, pense também nessas questões. Lembrando que o tema subjetivo, ele propicia uma relação intertextual um pouco mais tranquila, mais fácil de ser estabelecida. Lembrando, professora, que essa tema subjetivo, objetivo, nada mais é do que um tema talvez um pouco mais fácil, palpável de escrever, e outro no campo mais filosófico, podemos definir mais ou menos assim? Mais ou menos nesse sentido, né? O tema subjetivo, ele tem uma relação maior com a relação sociológica, com a questão de convivência social. E o tema mais objetivo, ele leva em consideração realmente a questão mais informacional. Então, que o aluno opte pensando no seu conhecimento de mundo acerca do tema. É lógico que ele tem que optar por aquele que ele mais sabe. Evidentemente, né? Que o aluno nessa escolha, nessa seleção, leve em consideração a quantidade de informações que ele tem acerca das 2 temáticas para que ele possa fazer realmente uma boa escolha. Bom, pela sua experiência como professora no curso de Letras e também observando as redações do vestibular da UPF, o que normalmente os candidatos fazem e aí se prejudicam? A primeira questão é essa escolha, né? Realmente escolher um tema para o qual eles não têm uma facilidade muito grande. Num segundo momento, uma leitura não muito boa da proposta. O que se observa é que os alunos muitas vezes não observam a delimitação do tema. E isso é muito importante. Eles precisam centrar-se na delimitação para que não haja a fuga ou o tangenciamento do tema, o que os prejudica realmente muito. Vale a dica de ler muito bem o que está escrito naquele retângulo para ver até onde pode ir o seu raciocínio. A frase que está em negrito, logo após o texto base, é a que eles precisam realmente observar e ler todas as informações, sejam elas as informações implícitas naquela frase ou as explícitas. Erros de português, é claro que também são observados na redação. Sim, a questão da correção de linguagem é um dos quesitos bem importantes que eles precisam levar em consideração. Uma boa leitura do rascunho após a produção é uma dica assim, essencial. Eles precisam ser leitores do próprio texto. Bom, não pode ter pressa para fazer a prova de forma alguma, mas quem responde às questões e também a redação,
se sente pressionado pelo tempo, né? Isso é em todo vestibular, seja na UPF ou em qualquer outra instituição. É importante, dentro do possível, manter a calma na hora de escrever. Sem dúvida, a calma é o fator principal. Eu sempre digo que o ideal a ser feito é ler primeiramente a proposta, escrever o rascunho num primeiro momento e somente depois passar a limpo esse texto. Se considerarmos que há um bom planejamento de escrita, ganha-se um tempo muito grande no momento de se passar esse texto a limpo. Então, na verdade, a dica maior é planejar bem essa escrita. Isso quer dizer que o texto tem que ter um início, meio e um final. Isso. Os famosos 4 parágrafos, mais ou menos por aí, professora? Isso. Há, na verdade, uma estrutura canônica, né, uma estrutura padrão, que diz isso, né, que o texto se organiza, então, em 3 momentos e ele precisa, dentro disso, planejar a sua escrita. Bom, eu queria também lhe pedir a sua opinião sobre o tema da redação, o tema do Enem, a redação proposta no Enem. Qual é a sua opinião sobre o tema que o governo propôs? Eu acho que foi um tema, uma escolha muito feliz, né, um tema bem polêmico, que os estudantes não esperavam, né? Foi realmente uma surpresa para todos. Essa temática proposta no Enem foi bem discutida no primeiro semestre, em abril em especial do primeiro semestre, então os alunos já haviam, de certa forma, esquecido um pouco... Descartado, né, essa possibilidade, exatamente, talvez. porque eles acham que os temas são mais recentes, né? Mas eu acho que foi um tema bem interessante porque ele foge muito ao senso comum. Perfeito. Professor, olha, muito obrigada pelas informações e que a gente tenha um grande vestibular no sábado. Obrigada. Obrigada a você. Bom, a chuva que caiu ontem, olha, foi pouca, choveu 6 milímetros em Passo Fundo. E depois da baixa nas temperaturas, a previsão é que elas voltem a subir. Não há previsão de instabilidade. Confira então o tempo para a sexta e para o sábado de vestibular. Previsão de uma sexta-feira com muitas nuvens em Passo Fundo pelo início da manhã e ao longo do dia o sol predomina. Mínima de 10 graus e máxima que não passa de 20. Para o sábado de feriado e vestibular, a mínima será de 10 graus e a máxima não passa de 24. O sol predomina durante todo o dia. Estão abertas as inscrições para o circuito de corrida de rua noturna, que vai acontecer no dia 22 deste mês. A disputa vai ser aqui no campus central da UPF, com início às 7 da noite. Os interessados podem se inscrever pelo site pmpf.rs.gov.br. As inscrições terminam na próxima terça-feira. Bom, os celulares começaram a ser produzidos na década de 1990. Com o passar do tempo, essa tecnologia foi se modernizando. Hoje é uma febre, uma necessidade no mundo. O aparelho que antes só fazia ligações, agora possui funções como as de um computador. E em tempos de vestibular, os aplicativos são mais uma ferramenta de estudo para os candidatos. O século XXI trouxe com ele inúmeras tecnologias para facilitar a vida das pessoas. O que antes era possível apenas em filmes de ficção, hoje pode ser visto na mão e na cabeça das pessoas. E eles, que antes eram considerados vilões em sala de aula, hoje podem auxiliar no estudo. Nesta turma de um cursinho pré-vestibular de Passo Fundo, as tecnologias estão sempre presentes, seja por meio de videoaulas, aplicativos e até pelo WhatsApp. Questão 162, uma das únicas questões de logaritmos que caiu em todos esses anos do Enem. As funções dos celulares na hora de estudar são inúmeras. A interação entre alunos e professores é um exemplo. O aluno não precisa ir mais ao local, se deslocar ao local de ensino. Ele tem o ensino na palma da sua mão. Outro fator é o fator atemporal. Ele pode estudar a qualquer momento. Ele não precisa ir à escola em determinado momento para aprender. O conhecimento ele tem a qualquer momento do dia e em qualquer lugar, principalmente, ultimamente, com o uso do celular. O celular substituiu o tablet, o computador, né? E é a nova tendência de estudo para essa geração através dos aplicativos que o celular fornece.
Seja em grupos de estudos ou aplicativos, cada um acha uma utilidade diferente na hora de estudar. Como a gente faz muitas provas assim durante a semana, final de semana, a gente sempre tem muitas dúvidas, como eu já disse. E as dúvidas a gente pode tirar no WhatsApp, pode tirar mandando uma mensagem, tirando foto. É muito mais prático, né? Não precisa se deslocar até o cursinho para tirar essa dúvida. Ou baixando mesmo as provas, até mesmo nem o papel usa mais, tu baixa a prova e faz a prova com o celular do lado, resolvendo numa folha do lado. A gente ocupa mais o Google, que é mais fácil, daí a gente digita dúvida, às vezes já aparece a questão, digita universidade e daí já tem a resolução, né? É muito mais fácil do que procurar em livros ou ficar indo até o computador, no celular é muito mais prático. Eu utilizo enviando dúvidas para os meus professores, eles são atenciosos em responder. Nós temos a praticidade de mandar para os meus colegas também, a gente tem um grupo de perguntas, questões, treina, faz questões e manda respostas. Me ajuda no momento que tem a praticidade, a rapidez, a gente lida muito com o tempo, então a gente não pode demorar em responder uma questão. Entre tantas funções que podem auxiliar em tarefas, o celular também pode dispersar e até viciar o usuário. Deve ser usado com consciência. O celular em sala de aula ele tem que ser usado com um certo cuidado, né? Com muito rigor. Ele é sim uma ferramenta para o aprendizado. Agora, temos que cuidar para que o professor esteja preparado a usá-lo junto com seus alunos. Olha, se você vai fazer a prova, o vestibular aqui da UPF no sábado, um dos aplicativos que facilitam a vida de quem usa as tecnologias para o estudo é o Mecânica. Esse aplicativo é da área da física e você pode baixar o programa de graça no seu celular. O sistema apresenta dicas e explicações sobre a matéria. Essas foram as informações de hoje. A gente volta amanhã, sempre ao vivo, ao 12h30. Esse programa tem outros 2 horários alternativos, 7h30 da noite e 10h30 da noite. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.